Bom, pessoal, boa noite a todos. Então, para mais uma aula da UC de comandos elétricos. Bom, na aula passada, pessoal, já estava falando aí sobre a evolução da manutenção, né? Vou dar uma atualização do carnaval, né? Bom, a evolução da manutenção, pessoal, de certa forma, ela acompanhou os períodos de Revolução Industrial, né? Então, a própria manutenção, a sua evolução, também foi acompanhada das revoluções industriais, né? Então, se cada revolução for marcada por a gente chama de tecnologia disruptiva, ou seja, que marcou ali a virada de chave, a manutenção também da mesma forma, né? Começou a observar, né, as evoluções da manutenção também. Então, a evolução era o quê? Quando tinha a operação até o aparecimento da anomalia, então, nos primórdios ali da Revolução Industrial, a máquina quebrava, tinha esse conceito de peça sobressalente, prevenção, longe disso. Quebrou a máquina, então era assim, não tinha esse negócio, a máquina está aí. Então funciona ela até quebrar. Não tinha nem também noção assim, otimizar a máquina, fazer ela trabalhar mais, ter maior produtividade. Não. Utilizava ela ali, quebrou, ou simplesmente fazia, se substituía uma parte da máquina ou ela toda. Então, quebrou, consertou. Não tinha muito isso. Aí, à medida, claro, que teve as outras revoluções industriais, a manutenção, eles começaram a entender assim, bom, claro, a indústria, né, como setor estratégico, ela foi evoluindo ali e foi entendendo que, poxa, máquina parada, eles começaram a achar, né, aquela relação, máquina parada, dinheiro, que não, né, desperdício, né? Desperdício de tempo, né? Time is money, né? Tempo é dinheiro. Então eles viram que dava problema. Então começaram a agir de uma forma mais preventiva. Não tinha manutenção por períodos. Então era uma forma mais preventiva de fazer com que a máquina funcionasse por mais tempo, sem que ela quebrasse ali a qualquer momento e gerasse algum prejuízo. Essa evolução foi planejada, né? Então, de certa forma, foi uma prevenção melhor, né? Mais assertiva. Depois, a manutenção baseada em condição, a gente vai falar que é preditiva, né? Que a gente consegue de uma variável de interesse, então pressão, temperatura, corrente, vibração, né? Força excêntrica. Opa, ao analisar ali, eu consigo ter uma predição de uma determinada peça, de uma determinada máquina crítica, onde eu posso avaliar, bom, é hora de fazer intervenção, eu consigo tocar essa máquina por mais um tempo, né? Eu consigo predizer, ou seja, consigo prever essa manutenção. A manutenção proativa, né? Que aí foi já na última parte da revolução aí, na década de 80, e foi introduzido pelos japoneses, pela Toyota, né? Que é a manutenção produtiva total, que a manutenção parou de ser apenas algo exclusivo da equipe de manutenção, mas ela faz parte de todos dentro da empresa. Então, desde o operador, o pessoal próprio da manutenção, passando o pessoal de recursos humanos, operação, almoxarifado, tudo. Ou seja, tudo integrado. Então, nada melhor que, por exemplo, o operador daquela máquina para entender o seguinte: bom, eu consigo fazer pequenas intervenções, eu consigo otimizar essa máquina, então ninguém melhor do que eu para entender sobre aquela máquina, né? Esse é um dos preceitos, né? Então, a questão também dos pilares, né? Os pilares da manutenção produtiva total, que são 8, né? Então, era qualidade, integração, os treinos, né, reciclagens, como é que fala, periódicas, né, enfim. Bom, então, pessoal, com isso a gente tem aí os tipos de manutenção, que é justamente a corretiva, a preventiva, a preditiva e a detectiva. Então, a corretiva é justamente aquilo que eu falei, né, o modelo mais antigo de manutenção surgiu no século XIX. Então, para que seja executado, o operador precisa localizar, de acordo com o plano de manutenção, possíveis anomalias em máquinas, instalações ou equipamentos,
desmontar total ou parcialmente esses equipamentos, utilizando técnicas que favoreçam uma montagem correta, avaliar as necessidades de substituição de componentes, então, verificar, bom, preciso trocar, posso manter por mais um tempo? Se sim, fazer essa tarefa, executar a tarefa de substituição. Então, fazer a substituição, fazendo lubrificação e ajustes, né? Então, alinhamento, ajuste de torque, né? Enfim, montagem correta. E ter a ciência do funcionamento da máquina, ou seja, até aquela questão da física, né? Como é que a máquina funciona para poder executar os testes, verificar se está tudo certo, né? Se está tudo dentro de como funcionou anteriormente da quebra, né? Se está tudo certo, se alguma peça foi, de certa forma, atingida, de forma indireta, né? A gente leva isso em consideração. E a manutenção, pessoal, a corretiva, ela vai ter uma bifurcação aí, né? A gente vai ter a não planejada e a planejada. Então, a não planejada é aquela que impõe mais custo elevado, de fato, é aquela que totalmente inesperável, fora do controle. Mas, mas o que pode ter sido fora do controle descontrolado? Será que foi uma falta de atenção ou de fato a gente. Ou, ou isso aqui, pessoal, a gente pode utilizar uma máquina não muito crítica, deixar ela quebrar lá e ela não vai dar tanto susto assim. Mas se for uma máquina crítica e a gente não fez as devidas manutenções, principalmente as mais, vamos dizer assim, assertivas, opa, algo ou a gente fez algo errado ou deixamos de fazer alguma coisa. Aí isso tem que ser analisado em reuniões para que isso não ocorra, né? E a corretiva planejada é quando é percebido o mau funcionamento do equipamento. Então, desse modo, providencia os elementos ou dispositivos necessários para substituição ou reparação. Então, a gente antecipa assim, uma paralisação do sistema. Então, vamos dizer assim que é uma espécie de uma pré-preventiva, vamos dizer assim. A gente consegue, de certa forma, não, pode deixar quebrar ali, não tem problema. Geralmente a gente utiliza isso para as máquinas não tão críticas, né? O seu nível de criticidade é baixo. Já a manutenção preventiva, pessoal, é para justamente visar prevenir quebra ou paralisação. Então, ela vai ter um padrão esquematizado, né? Então, vai ter uma frequência, né? E um período ali de troca de peça. Ela vai ter uma desvantagem, né? Pode ser que mesmo, né? Pode ser que eu troque a peça e aquela peça visualmente esteja ok, não havia necessidade, mas por questão de prevenção, é o famoso, né? Prevenir melhor do que remediar. Então, faz a substituição, né? Sem nenhum prejuízo. E algumas vantagens que a gente pode ter também na manutenção preventiva. Então, a gente pode ter uma classificação equilibrada na carga de trabalho, né? Então, fazer uma troca preventiva é claro que tem muito menos esforço do que, por exemplo, na corretiva, onde você tem que fazer uma parada total, uma desmontagem, envolve-se uma equipe maior, pode ser feito em grupos menores ou até de forma individual. Reduzir estoque de elementos ou dispositivo para reposição, então você diminui, né, estoque de almoxarifado, que isso para a indústria também configura ali um gargalo, né, um problema. Você traz melhoria na vida útil dos equipamentos e sistemas, visto que você está sempre renovando com novas peças, né? Então, sempre está mantendo, vamos dizer assim, o sistema em condições normais de uso e operação. Diminui custos, né? Ah, mas você não está trocando uma peça que poderia estar nova, sim, mas mesmo assim reflete, né? Isso reflete na diminuição de custo. Tem a melhoria na qualidade do conjunto, do produto como um todo, reduz acidentes de trabalho, né, visto que a máquina opera normalmente, então eu diminuo praticamente zero risco de acidente. E também eu diminuo os efeitos causadores de danos ao meio ambiente, principalmente de vedação, então lubrificantes, vazamentos de lubrificantes, excesso de poluentes, né? Então eu diminuo os efeitos causadores, né, de impacto de meio ambiente. Bom, já a manutenção preditiva, pessoal,
ela estabelece, né, quais as condições reais de funcionamento dos equipamentos ou sistema. Então, ele baseia numa informação disponibilizada sobre o desgaste. Então, ele vai predizer, ou seja, ele prevê. Então, eu vou pegar uma variável de interesse, pode ser corrente, pode ser uma variável de pressão, temperatura, pode ser vibração, né? Qualquer uma variável de interesse que é crítica para aquele processo, onde eu vou analisar, né? Eu vou analisar aquela variável e a partir dela ali, que vai me, geralmente com uma IHM, né, uma interface homem-máquina integrada, ele vai me dizer ali no gráfico, ó, você pode, se é hora de trocar, se você continua operando ali, ou se tem algo mais grave, né? Então, para fazer essa leitura, eu preciso ter então um entendimento da própria máquina e das peças individuais que eu estou analisando, né? Então, qual que é o objetivo da manutenção? Justamente prolongar, né, a vida útil tanto quanto possível. Então, é um upgrade ali, é uma melhoria da preventiva. Então, se na preventiva eu trocava a peça, que no primeiro momento ela estava muito boa, na preditiva eu posso fazer com que aquela peça trabalhe no máximo de sua vida útil. Pela análise do gravo, eu verifico, não, essa peça já está em tempo final, na hora de fazer a troca, né? Tá finalizando, essa peça já não serve mais. Aí você vê, eu prolonguei. Se eu posso prolongar essa peça por horas, meses a mais. Né? Então, se eu trocava de 6, agora eu posso trocar ela de uma vez ao ano. Perfeitamente. Então, o objetivo da preditiva, pessoal, é estabelecer, né, com antecedência essa necessidade de processo de manutenção nos componentes específicos, evitar, né, que ocorram essas desmontagens desnecessárias. Então, pela própria análise de sinal, você consegue verificar, né, se a peça está em condições ou não. Então, não precisa, como é que está essa peça? Geralmente é uma peça de difícil acesso. Tá, e para acessar, você tem que desmontar parcialmente a máquina. Ó, você já tem que parar a máquina para fazer essa desmontagem. Ó, o tempo que você perde nisso, né? Aumentar a vida útil dos componentes, né? Por consequência, diminui as interrupções não planejadas, né? Impede crescimento de danos e aumenta o grau de confiança na atuação do equipamento ou sistema. Então, de certa forma, você aumenta a disponibilidade da máquina, produzindo, né, até mais. E justamente pela predição, né, pelo predizer ali, eu vou fazer o quê? Eu vou determinar com antecedência as interrupções para que haja execução das devidas manutenções. E quais são as condições, pessoal, para eu implementar, né, a manutenção preditiva? Então, meu equipamento ele tem que favorecer ao monitoramento, então tem que justificar. Dá para aplicar preditivo em todo o maquinário da sua empresa, da sua indústria? Bom, dá, porém você tem que levar em consideração que é muito caro, né? São equipamentos eletroeletrônicos de alta complexidade e se você não quer implementar em todos, bom, se a sua viabilidade financeira permite, ótimo. Se não, você vai nos pontos focais. Você fala, não, eu preciso monitorar mais de perto aquela variável, aquela máquina que é mais crítica. Bom, aí sim, justifica você investir ali, nas demais máquinas, não tem necessidade. Então você vai naqueles, né, no ponto focal, naquilo que de fato ali é mais crítico. Então você ataca as máquinas de maior criticidade, principalmente então para ter uma viabilidade econômica. E ao mesmo tempo você precisa também de mão de obra qualificada, até porque a gente lida com dados ali, números, gráficos. Se a pessoa não tem nenhuma noção, não porque ela não pode conhecer, sim, mas ela tem que ter um conhecimento, ela precisa estudar sobre aquilo. Se ela não souber, eu mesmo posso chegar numa fábrica ali e não ter noção. Eu vejo ali um gráfico, vou demorar um tempo para entender. Agora, quem já está trabalhando já sabe, opa, desliga ali, ó, tem que fazer uma intervenção. Aí ele já, né, a pessoa que já tem um conhecimento maior ali, ela para a máquina e faz intervenção. Agora, a pessoa que nunca viu, ela pode estar o risco até de quebrar aquela máquina. Poxa vida, é crítica e a pessoa não está enxergando ali. Qualquer pessoa que já tem ali, ela consegue ver, opa, tem problema, para aqui.
Ela já rapidamente consegue responder. Então, por isso que exige da mão de obra mais capacidade. Precisa do pessoal ter uma boa noção de leitura de gráficos, de sinais, parâmetros para poder tomar as decisões. Né? As decisões aqui têm que ser tomadas de uma forma mais rápida, né? Então a leitura tem que ser rápida, uma capacidade também do colaborador também é exigida. Né? Bom, já a manutenção detectiva, pessoal, ele é executado em sistema de proteção. A finalidade dele é o quê? Apontar as falhas ocultas ou não percebidas pelos técnicos ou operadores durante a operação. Então, de certa forma, ela é um braço direito do operador ali, né? Então, principalmente ali, ela pode detectar algo que o pessoal da equipe não viu, né? Até pelo tempo que é exigido ali, né? Exigência de velocidade de operação passou despercebido pela equipe, mas não pelo maquinário. Aí ele mesmo aponta, ó, observa isso, né? Isso é feito o quê? Botões, né? Lâmpada de sinalização e alarme. Então, esses alarmes é para isso, é para chamar a atenção. Opa, olha isso aqui, ó. Atenção. Então, por exemplo, na tela fica um trem piscando ali, ó. Sinais vermelhos. Opa, exige atenção. Então, já liga o alerta do pessoal da manutenção. Que no primeiro momento você pode olhar e não ver nada, mas já é detecta, ó, verifique tal coisa. E de fato, né, pode ser de fato algo ali. E qual que é a diferença, pessoal, entre a manutenção preditiva e detectiva? É um nível de automatização. Então, por exemplo, na preditiva, ela vai ficar gerando gráficos ali, parâmetros, né? Condição de funcionamento, vida útil. Eu preciso ler para tomar decisão. Já a detectiva não, a detectiva é direta. Então, o próprio computador ali, né, a máquina já processa, dependendo daquilo que é fora do padrão, ela, né, fala é uma anomalia. Aí ela dispara o alarme. Então, de certa forma, ela meio que toma a decisão e alerta para o operador ver o que, que é, ou o pessoal da manutenção. Já na preditiva, não. O próprio pessoal lá tem que ler e ele mesmo entender e tomar a decisão, né? Então já a detectiva, vamos assim dizer, ela é mais dirigida, né? A preditiva não, a preditiva exige algo a mais do próprio operador e da manutenção também. Bom, pessoal, então, né, para todo serviço de manutenção, a gente tem que estar atento às normas, né? Realmente as NR de segurança. Então, sobre o uso de equipamento de proteção individual, a gente tem NR6, né? Que vai falar sobre o uso. Então, proteção para a cabeça, né? Capacete, olhos e face, né? Então, capacete, o capuz de segurança, proteção para olhos e face, o óculos ou aquele chamado face shield, né? Ou a máscara de solda, a luva de segurança, também a manga de segurança. Essa aqui se usa em duas camadas, lidando com eletricidade, proteção para os membros inferiores, né? E proteção contra quedas e diferença de nível, né? Então, muito comum também, pessoal da área da refrigeração, a gente fazer a manutenção de ar-condicionado em altura. A gente tem que ter o treinamento de trabalho em altura, né? NR35, para poder fazer o trabalho com rapel, utilizando todas, né, o aparato de segurança. Bom, e a segurança, né, pessoal, no processo de instalação e manutenção. Então, controle de riscos ao operador, por exemplo, estou lidando com trabalho em altura, confinamento, campo elétrico e magnético, possibilidade de explosão, exposição à umidade, à poeira, né, danos ao meio ambiente, né, e outros, né, entre outros fatores aí. E nas operações em locais de trabalho, somente devem ser utilizados equipamentos, componentes e ferramentas compatíveis com as instalações ou circuitos elétricos presentes. Então, a gente resguarda as características de proteção do sistema, respeitando as orientações do fabricante, as influências externas e também a qualificação, a habilitação e a capacitação dos operadores.
E tem que tomar um cuidado, pessoal, nessas definições aí, né? Então, por exemplo, qualificação do operador. O que é isso? É a comprovação da conclusão de um curso reconhecido pelo sistema de ensino na área de eletricidade. E a habilitação é quando o operador já qualificado possui o registro no órgão profissional competente. Então, a capacitação é quando o operador recebe orientações e responsabilidade de um profissional habilitado e autorizado. E a capacitação tem validade para a empresa, na qual esse operador qualificou-se nas condições estabelecidas pelo profissional habilitado e responsável pela capacitação. Então, vocês podem ver que vez ou outra, vocês aí têm um certo tempo de empresa, vocês têm que ficar renovando certos treinamentos que vocês recebem, né? Justamente para reciclagem e atualização de alguns procedimentos, principalmente procedimentos de segurança para a área específica que trabalha. Então, separa elétrica é um, para mecânica é outra, refrigeração é outra, enfim, né? Para cada NR para quais vocês estão habilitados a trabalharem, né? E aqui a gente está lidando na parte elétrica, né? Então, por exemplo, aí a NR sobre a segurança das instalações elétricas desenergizadas, então a NR 10.5.1, né, nesse item, ele considera que é desenergizadas as instalações elétricas liberadas para trabalho de acordo com os procedimentos e sequência a seguir. Então, a primeira coisa que você faz, seccionar. O que é seccionar? Desligar ali, né? Girar a chave, desligar gerar descontinuidade total, né, elétrica, ou seja, evitar ali interromper o circuito através de um dispositivo apropriado, seja uma chave seccionadora, um interruptor ou um disjuntor, seja ele por meios manuais ou automático. Realizar o impedimento de reenergização, né? Geralmente o comando com o circuito não estão próximos, né? Então tem o risco de alguém acionar de forma acidental. Então, para evitar isso, você tem que ter esse impedimento de reenergização. Feito isso, você constata a ausência de tensão, porque geralmente, né, mesmo desenergizando, tem cargas residuais. Eu preciso verificar se ainda tem, né? Então, tensão residual, corrente residual ali. Constatei a ausência, vou instalar o aterramento temporário para poder, também de certa forma, fazer a fuga dessa carga que esteja ali ainda de forma residual, né? O que é essa equipotencialização? Medidas para que a diferença de potencial entre dois ou mais corpos seja a mínima possível. Isso aqui, pessoal, não é quando a gente tem lá, não é quando cai, por exemplo, um fio de alta tensão, não gera aqueles círculos concêntricos, né, que é justamente a diferença de potencial. Então, tanto que se você der um passo, você está sujeito, né, diferença de tensão, você toma o arco. Aí você tem que fazer? Recolher o corpo ou fazer andar aquele passo curtinho, né, que é só você evitar entrar em potenciais diferentes. Então, você faz o aterramento para deixar todos esses pontos ao mesmo potencial, para evitar justamente esse arco, então, que é a chamada equipotencialização. Faça a proteção dos elementos energizados na zona controlada e faça a instalação da sinalização do impedimento de reenergização. E o item 10.5.2 é quando você precisa reenergizar. Então, você mantém ele desenergizado até autorização para reenergizar, ou autorização de superior ou de verificação, que aí sim você reenergiza. Aí para reenergizar, fazer o mesmo procedimento. Então, primeiro o que é? Retirar ferramenta, utensílio e equipamento para evitar arco elétrico, evitar choques e também curtos-circuitos. Retirar da área controlada de todos os trabalhadores não envolvidos no processo de reenergização, retirar toda e qualquer pessoa que seja alheia ao processo, não tem ninguém ali. Remover o aterramento temporário da equipotencialização e das proteções adicionais. Vou remover a sinalização de impedimento de reenergização, geralmente é aquele cadeadinho lá, né, que eu chamo de lockout e tagout, né.
e destravar se houver a religação do dispositivo de seccionamento. Religo, né? Então, aqui é um processo que é o processo reverso. Então, aqui, pessoal, tem os procedimentos, ó, como se fosse a tarefa a ser feita. Então, por exemplo, aqui como se fosse um processo de elétrico. O que é? Ó? Primeiro, receber a ordem de serviço. O que é o risco? Nenhum. Meio de controle, nada. Então, primeiro, separar material e ferramentas para os procedimentos. Contato com materiais com pontas e farpas ou pesados. Eu vou usar uma luva de couro. A outra atividade, instalar a sinalização de serviço. Qual que é o risco? Nenhum. Meio de controle sem necessidade. Geralmente isso aqui, pessoal, cada dia de trabalho você recebe ali essa ordem de serviço ou ordem de produção, né? Onde tem atividade, quais são os riscos e qual o meio de controlar esses riscos ou de mitigá-los, né? Claro, a gente nunca consegue zerar os riscos, né? A gente consegue mitigar eles. E por aí vai, pessoal. Se quiser depois dar uma olhadinha aqui, eu vou só falar, tá vendo? Vai até da primeira até a última tarefa. Vai com de fato, ó, liberação de serviço sem necessidade. Né? Então são as medidas. Aqui geralmente a gente tem esse passo a passo. Você fala, ah, mas eu já sei o trabalho, já sei o que eu tenho que fazer. É justamente nisso aí, pessoal, né? Nessa autoconfiança, a gente ter a gente tem esse meu desleixo, esse meu, já sei o que fazer e tal. Só que de certa forma, esse já sei fazer, em algum momento a gente deixa de fazer alguma coisa que está aqui, algum detalhezinho. E nesse detalhezinho que gera os acidentes, os riscos aumentam e a chance de ter algum problema é muito alto. Então, os acidentes acontecem muito mais com o pessoal, os velhos de casa, né, os veteranos, pessoal altamente experiente, né? Até estatisticamente isso, né? Os acidentes acontecem com o pessoal que, de fato, ali velho de casa, né? Já sabe o procedimento, mas insiste em usar o atalho. Isso que a gente fala, né, pessoal, na segurança mesmo. A gente tem que ter sempre aquele cuidado, né, e aquele medo mesmo, aquele receio de uma pessoa novata, né, de como se estivesse entrando na empresa ontem. Então, você fala, cara, todo cuidado é pouco. Né, em qualquer serviço, pessoal, elétrico, mecânico, se estiver lidando na refrigeração, então fazer tudo com não confundir pressa com velocidade. Se fazer um trem com pressa, pode deixar de fazer algo. Você pode estar deixando de fazer, deixar de fazer esse algo pode implicar em um acidente. Então, ou desacelera, pessoal. Não quer dizer que você já não pensa assim, ah, meu Deus, eu vou tomar bronca, né, a pressão. Não pense assim. Que acaba, pessoal, isso aqui ó, afeta bastante, né? Você vê o tanto que isso aqui afeta muitos acidentes de avião acontece pela pressão psicológica que o próprio piloto tem em algumas situações. Vai ver o laudo do acidente, fala, poxa, o avião inteiro não teve falha nenhuma, pressão psicológica. Só dando um adendo aqui, nessa parte psicológica, por exemplo, aquele acidente da TAM que teve, né, acho que foi em 2007, aquele que o avião, ele aterrissou em Congonhas, aí só que ele não conseguiu parar, tentou arremeter e bateu na negócio da própria TAM, foi a pressão psicológica do piloto. O piloto se sentiu pressionado, porque a pista já era curta e estava com chuva, e já tinha, né, então isso fez com que o piloto tomasse decisões erradas e gerou acidente. Então isso aí, pessoal, é importantíssimo, ter sempre sempre a ser frio mesmo na tomada de decisão. Realmente ser frio e calculista mesmo para você tomar a decisão da melhor forma e na melhor condição possível. Bom, pessoal, além disso, a gente tem as medidas de proteção, né, contra incêndio ou explosões. Então, tem que possuir proteção, né, contra possíveis fenômenos como incêndio ou explosão, né? Então, ainda mais tem eletricidade, gera faiscamento. E se estiver lidando com um processo ali químico, uma presença de combustível, ou qualquer elemento inflamável, tomar um cuidado, né, com incêndio e explosões.
E também os materiais têm que ter, devem ser analisados, conta também compatibilidade com certificação. E onde tem instalação elétrica com risco iminente de incêndio ou explosão, tem que ter dispositivo de proteção, principalmente alarme e seccionamento automático, principalmente área de muito risco, por exemplo, posto de gasolina, processo que lida ali com, por exemplo, com amônia ou algum ácido ali, algum produto químico agressivo para o ser humano, também tem que ser devidamente sinalizado com dispositivo de proteção. Então, principalmente para instalação elétrica, proteger contra a sobrecorrente, né, que é os picos ali que geram um faiscamento ou falha de isolamento, chamado aquecimento também. Bom, e com relação às medidas, pessoal, de proteção com sinalização de segurança. Bom, então, durante esses procedimentos, tem que ser empregado adequadamente para identificar e advertir as pessoas. Essa sinalização, pessoal, é regida pela NR26, né, que é a parte de sinalização de segurança. E ela atende a algumas situações. Então, eu preciso identificar os circuitos elétricos, né? Qual circuito, para saber com o que eu estou lidando, né? Por isso a importância do meu quadro elétrico ser bem, além da documentação que é exigida por lei, que tem que estar ali, né, do projeto, os tagueamentos de circuito, né? Então tem que saber qual que é qual, né? De onde está saindo esse fio, de qual é de onde eu estou lidando para poder ter uma melhor resposta, né? Uma melhor direção. Travamentos e bloqueio dispositivo, né? Sistema de comando e manobra. Restrição e impedimento de acesso, delimitação de área, sinalização de áreas de circulação, sinalização de impedimento de energização e identificação de equipamento ou circuito impedido. E além disso, a gente tem as medidas de proteção em caso de emergência, né, pessoal? Então, sofreu um acidente, né? Tem que ter um pessoal, claro, né? Pessoal, os brigadistas, CIPA, né? E também, se for necessário, treinar todos os colaboradores ali para os, vamos dizer assim, os primeiros socorros, né? Aqueles básicos ali no primeiro momento, né? Até a chegada do pessoal aí de socorro, ou os brigadistas, ou os da CIPA, né? Bom, e além disso, pessoal, na eletricidade, a gente já viu alguns erros comuns, né? Esses erros, pessoal, por ser comum também, aí você fala assim, bom, mas a gente vai olhar e fala, nossa, chega a ser absurdo, mas por isso que é um nome comum. O pessoal faz demais. E é feito até para o pessoal com alta experiência. É justamente a pressa, né? A pressa em concluir um trabalho, às vezes você trabalhando sob pressão, precisa entregar algum resultado e utiliza algum atalho. Aí isso dá problema. Então, o que a gente tem, por exemplo, primeiro, substituir o fusível original por um fusível inferior e mais barato. Bom, então, pessoal, o fusível original ele tem ali uma proteção para determinada limite de corrente. Se você coloca um inferior, você não vai proteger o seu, né? Ele vai queimar antes dele proteger, ou seja, ele queima e aquela sobrecorrente que devia estar parando ali, ela continua no circuito, você vai desproteger ali os seus componentes, vai queimar ali. E se for mais barato, tem esse risco, né? É o barato que sai caro. E, geralmente fusível, pessoal, né, não é tão caro ali. Sim, então a diferença do mais barato é pouca. Então, talvez faz necessário você pagar um pouco mais por essa proteção, né? Outra coisa também é utilizar um pedaço de fio ou metal para desviar totalmente o fusível. Olha aí a gambiarra, né? Eu não tenho fusível, mas o meu sistema precisa funcionar. Assim, vale a pena fazer isso? Tem que funcionar ali, sei lá, por uma hora, um dia. Tudo bem, você pode ter o prejuízo, mas pensa um pouquinho. É melhor esperar e colocar um fusível mesmo de fato. Você vai colocar um pedaço de fio ou metal, aí o trem está descoberto, tá sujeito a gerar um arco.
aí pode machucar alguém que está próximo, alguém sofrer essa descarga, ou gera um curto, aí esse curto vai para o sistema, queima tudo, aí você fala aí, ó, por causa de aí você vê, compensa isso, pessoal. São algumas decisões que se fala assim, não vale a pena. Utilizar ferramenta ou instrumento de teste inadequado para o procedimento, né? Então é muito importante que o equipamento esteja de acordo com o procedimento. Então, quando a gente vai fazer a manutenção em determinado local, tem que saber o que você vai utilizar, quais são as ferramentas, né? Opa, por exemplo, estou usando o EPI, é essa ferramenta mesmo que eu vou utilizar. Ferramenta pessoal, a gente vai lá com a chavezona de fenda lá e tum, aí, bom, desenergizou, mas, né? Qual que é o procedimento? Por isso que tem ali a ordem de serviço, né? A ordem de serviço ali, ordem de produção, além daquilo que você faz no dia, também tem a parte de segurança, que é o pessoal de segurança, que é responsável, dedicado para isso, faz para você, né? Fazer o seu trabalho com a maior segurança possível e necessária, né? Então, com a ferramenta correta, o instrumento correto de teste. Fazer a escolha de um equipamento somente por ter um custo menor, né? Ou seja, você vai escolher uma ferramenta ali, essa diferença compensa? Faz sentido essa economia ali, faz jus? Então vocês vão ver aí, pessoal, que a maioria aí é a famosa economia porca. Você fala, poxa vida, economizou tanto assim, né? Fazer algumas escolhas, fazer alguns procedimentos. Então, outra aqui, deixar de usar equipamento de segurança, que é a famosa regra de ouro das empresas, né? Então, onde a pessoa pode estar sujeita ali a sanções, né? Ou até uma demissão por justa causa, né? Por uma falta. Tudo bem que o trabalhador tem um direito, dependendo de onde ele trabalhar, a recusar, né? Falou, não, não vou fazer esse serviço, mas claro, se ele não tiver a devida proteção, se ele tem noção do serviço, fala, não está faltando equipamento tal, ele pode se recusar. Mas assim também, se ele sabe todos os riscos e já sabe que ele tem que usar aquilo e deixa de usar, ele também pode sofrer a sanção, caso até uma demissão sem justa causa ou outras penalidades que a empresa achar necessário. Trabalhar em circuito vivo, né? Então, talvez há necessidade, por exemplo, você trabalhar com o circuito funcionando. Se for preferível, desligar. Agora, se não tiver essa possibilidade, utilizar aí os EPIs mesmo, né? Então, em hipótese nenhuma deixar de usar eles e utilizar as ferramentas com o próprio isolamento. É o que você vê pelo menos ali o pessoal que trabalha com as redes de alta tensão. Não tem como você interromper ali a função, não tem como você interromper o fornecimento de energia. Você pode estar deixando ali hospitais, outra coisa sem energia ali que é vital. Mas tem que estar com a energia rolando ali. Aí utilizar, tem todas as técnicas, aí já para o pessoal que trabalha com alta tensão já tem todo um procedimento a ser realizado. Deixar de usar os procedimentos de bloqueio, que é o lockout e colocação de avisos, né? Então é aquela cadeado com aquela sinal de advertência e bloqueio, né? Então ali, ó, você fecha ali justamente para impedir que alguém reenergize de forma não intencional, né? Para poder evitar esse acidente, porque como eu falei, geralmente o acionamento com o processo ali, com a máquina, está a uma certa distância. Então você precisa utilizar esses procedimentos de bloqueio, né? Também fazê-los à risca. Permanecer com as duas mãos no teste, né? Então, trabalhou em circuito vivo, o antigo truque dos eletricistas, permanecer com uma das mãos no bolso. Por quê, pessoal? Quando a gente trabalha com as duas mãos em ambiente com carga viva, o que acontece? A gente está gerando diferença de potencial. Aí o arco ele vem, passa aqui em um braço, passa no coração e termina a ponte no outro braço. Então, ou seja, essa descarga está passando no nosso coração aqui, ó, dá problema. Mesma coisa vale na potencialização. Então, por exemplo,
fio de alta tensão cai no chão. Então, quando a gente dá o passo também passa na nossa perna, na nossa veia femoral, de certa forma, a coração a gente também recebe essa descarga que é igualmente fatal também. Então, sempre utilizar uma mão, sempre possível, pendure ou apoie também esse medidor. Depreciação de ponto de prova, então são componentes importantes para a segurança do equipamento e deve corresponder ao nível de categoria do procedimento. Então, ponta de prova, né, pessoal, vai ter uma ponta ali que ela precisa ser com metal para poder ir junto ali na carga para fazer medição. Então, eu tenho que evitar, por exemplo, o meu contato direto. Então, utilizar uma luva e também ter proteções. Então, por exemplo, ponta de prova com isolamento duplo, conector de entrada reforçado e proteção para os dedos, né, para uma superfície. Então, por isso que geralmente as pontas de prova de multímetro tem aquele anteparo, que aí você coloca ali, ó, se o seu dedo não escorrega e não vai lá para a medição de carga de fato. Senão você vai tomar um choque ali. E utilizar de forma indefinida, pessoal, uma ferramenta de teste antiga. Então, por exemplo, as ferramentas de teste, elas têm um prazo de validade ali, até uma quantidade de manobra que é executada, que é determinada pelo fabricante. Tá, mas está em boas condições, mas ela tem validade, assim como os EPIs também têm validade. Então, o capacete, a bota, a luva, né? Mesmo que você tenha total cuidado e zelo, né, com a conservação e o manusear, mas ela tem um momento que precisa ser trocada. Então, por exemplo, capacete, geralmente tem, né, naquela impressãozinha tem lá, a cada, sei lá, 5 anos você faz a troca. E, né, justamente, né, essa atualização do equipamento custa menos do que uma ida ao pronto-socorro, ou talvez você não tenha nem a oportunidade de ir a um pronto-socorro, infelizmente. A João Luiz vai direto partindo dessa para o melhor. Certo? Bom, pessoal, então era isso aí que eu ia falar com vocês aí hoje. Alguém tem alguma dúvida, pessoal? Questionamentos? Tudo certo, pessoal? Com relação às atividades aí, também tudo ok? Estão conseguindo fazer com dificuldade? Tá tudo certinho? É, professor. Então, beleza, pessoal. Então eu finalizo a aula aqui por hoje. Se tiverem algum questionamento, alguma dificuldade, me procurem, né? Seja aí plataforma, WhatsApp, o que é que seja. Procure aí, pessoal. Estou aqui para ajudar vocês, se for necessário, preciso. Vou desejar então a todos uma boa noite, ok? Fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau, tchau, pessoal.